Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. O anticristo. O que significa o anticristo? É todo aquele que nega que Jesus é Cristo. O anticristo se opõe a Cristo. O anticristo está associado à besta. A besta de Apocalipse 13 é interpretada como sendo o grande anticristo, porque tentará roubar toda a adoração que só Jesus merece. A palavra anticristo só aparece em 1ª e 2ª João, mas a besta tem as características do anticristo. Anticristo significa no lugar de, aquele que toma o lugar, imita Cristo, contra Cristo. A besta continuará a fazer o que o diabo faz desde que Jesus veio, tentar impedir as pessoas de conhecerem a verdade da salvação. Seu trabalho será o de todo o anticristo, substituir a verdade pela mentira. Você vê isso na política hoje. Estamos vivendo o sistema do anticristo. Estamos vendo isso em Olimpíadas, no futebol, em todos os eventos. Também conhecido a besta, o perverso, o homem do pecado e o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O anticristo perseguirá quem ama Jesus e só será destruído quando Jesus voltar. Está relacionado com Roma, ou de nome Babilônia. Todos os irmãos associavam Roma à Babilônia, João, Pedro, Paulo. Por isso, tudo leva a crer que o anticristo virá de Roma ou associado a Roma. Vamos ver o texto de Apocalipse 13 que fala sobre o anticristo. E vou passando para vocês aqui o que acontece em cada versículo, quem é neste versículo, vou passando para vocês aí aquilo que a palavra do Senhor está nos orientando. O primeiro versículo, né? Assim, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aí este versículo está falando exatamente do anticristo. Essa besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, é o anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão aí é o diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Esse poderio que está falando, esse grande poderio, é o domínio sobre a terra, politicamente influente, todo o domínio. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o que está dizendo aí neste versículo? Ele vai sofrer um ataque, será praticamente morto, ou até morto, mas por um milagre, entre aspas, algo bem planejado, ressurgirá. E toda a terra vai adorá-lo. Próximo versículo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Observe bem que quem deu poder à besta? O dragão. O dragão é o Satanás, que deu ao anticristo esse poder. No próximo versículo diz assim: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. O que são esses 42 meses? 3 anos e meio de grande tribulação. Aí ele vai agir. No próximo versículo diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los,
e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação, domínio total sobre todos os homens. Então observa ali que está falando de 3 anos e meio, já está falando da tribulação. Ele vai se revelar, né, como o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, e ele vai ter domínio total sobre os homens. Como que ele vai ter esse domínio? Vamos continuar lendo. Apocalipse 13. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que não estão marcadas, seladas pelo Espírito Santo, que não tem um nome no livro da vida do Cordeiro, o nome dessa pessoa não está lá no livro do Cordeiro, são essas pessoas que vão adorar a besta. Continuando, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, perseguição, morte, prisão. E agora as coisas vão ficando mais pesadas no próximo versículo. E vi subir da terra outra besta. Não é um anticristo, é uma outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Falava como o diabo. Quem que é esse? O falso profeta. Vai fazer sinais e levará o povo a adorar a besta. Então aí vai se completar a trindade satânica, que é o dragão, que é o diabo, o anticristo, que é o filho do diabo, e o falso profeta, que vai ficar no lugar como se fosse o Espírito Santo. Entendeu? É uma imitação. Você lembra que lá no início é aquele que toma o lugar. Satanás sempre está imitando a Deus. Continuando, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A primeira besta dominará o quê? A economia, que é o anticristo. Aí ele vai ser ferido e vai haver aquela comoção na terra, mas depois ele vai ressurgir e o povo vai se alegrar. E a segunda besta, ela vai dominar a religião. O domínio da segunda besta é sobre a religião. Então nós temos aí o domínio econômico e o domínio sobre as religiões. Continuando, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Sinais, está falando sobre os sinais. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, e recebera a ferida da espada e vivia. Vamos fazer uma imagem. Nós sabemos que o nosso Deus, e nos 10 mandamentos está bem claro que é proibido no nosso meio imagens, e eles vão fazer a imagem da besta. Vejam só, continuando, e lhe foi concedido e desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nós já vimos isso antes, não é verdade? Então, eles vão levantar essa besta, uma imagem, e ela vai falar. Como ela vai falar, nós não sabemos. Pode ser pela inteligência artificial, por algum meio, por algum engano. Então isso realmente vai acontecer, para enganar toda a terra. Continuando, e faz com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Domínio total sobre a terra.
seremos praticamente ali, né? Nós não, mas quem não estiver com Cristo será escravo. Mas vamos ver essa questão do falso profeta. A primeira besta é o anticristo. Quem será, né, esse anticristo? Alguém muito importante da política. Agora, já o falso profeta é alguém da religião. Tem uma profecia de São Malaquias da Igreja Católica que afirma que o último Papa, antes do final dos tempos, será o número 112 desde Celestino II, no século XII, sob cujo mandato a cidade das 7 colinas será destruída. Nos manuscritos de Malaquias, a cidade das 7 colinas é Roma. Por isso, muitos associam a posse de Francisco ao fim da Igreja Católica e outros ao fim da humanidade. Além disso, o atual Papa é o número 112 desde a época anunciada pelo profeta. Os mais supersticiosos interpretam como um símbolo de fato que a última hora do dia da primeira votação do conclave, a luz da cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ter sido cortada repentinamente. E como se isso fosse pouco, um raio atingiu a cúpula da mesma Basílica, apenas um dia depois de Bento XVI ter renunciado. Eu lembro disso, esse episódio inclusive é gravado. Se você pesquisar na internet, no próprio YouTube, você vai ver um repórter, ele está fazendo ali a reportagem e cai um raio sobre essa cúpula. Isso daí é um fato, tá? Foi televisionado. Quando fala essa questão de São Malaquias, que o último Papa, o Papa Negro, né, que eles dizem que virá esse Papa Negro, existem várias teorias sobre isso. Pode ser a cor da pele, mas não necessariamente que será um Papa realmente negro. Pode ser também a indumentária escura. Quem que usa isso? Os jesuítas usam. Eles usam essa roupagem negra. Ou também o negro aí pode ser um sentido do mal. A escuridão. Pode ser nesse caso também essa interpretação. Mas essa é a visão, tá, de São Malaquias. Isso é da própria Igreja Católica, tá? Não estamos falando dos irmãos da Igreja Católica. Isso vem da própria Igreja Católica. São estudos, né, de São Malaquias, anotações sobre essa questão do falso profeta, do anticristo. Seguindo o versículo, diz assim: aqui a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Lembrando que na Bíblia, amados, os números falam, é uma linguagem própria. Assim como o número 7 representa a perfeição, o número 6 representa a imperfeição, representa o homem, representa um sinal de erro. Então, amados, o número 6, em hebraico, ele também é uma letra. Então, pela essa transliteração do israelense padrão preciso, mais preciso, a letra 6 representa o W. Esse no mais preciso. Exatamente isso que você está ouvindo, representa o W. Então, amados, 666 é WWW. Você conhece algo assim? É uma linguagem da internet, não é? Pois é, seguindo. O 666 é o cálculo que dá o nome Nero. Isso na época de João, né? Quando ele escreveu. Porém, se a gente ficar fazendo cálculos, outros nomes vão aparecer aí. Existem as características, né, do anticristo. Então, quais são esses sinais, né, que o anticristo vai nos mostrar? Mas temos aí bastantes concorrentes aí. Um deles é o Trump. Muita gente está falando a respeito dele, que ele quer fazer o acordo de paz. Isso é um dos sinais do anticristo. Está sendo respeitado até pelos seus inimigos, que era uma coisa muito improvável. Deu uma entrevista falando que o povo tem que voltar a ler a Bíblia. Aí você vai estar dizendo, ele só está fazendo coisa boa. Mas lembra
O anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo. Então ele vai ter que fazer primeiro, nos 3 anos e meio, primeiro, toda essa máscara de pessoa muito boa, de preocupado com o mundo, querendo trazer paz. Também há um pouco tempo falaram que era o Macron, da França, o presidente. E alguns dizem que é o Elon Musk. Bom, nós não sabemos, mas nós sabemos os sinais do anticristo. A primeira coisa, ele tem que ter a aparência de Cristo. Uma pessoa justa, boa, que vai começar a trazer uma justiça. Claro que tudo isso é falso. Só que ele não vai aceitar a Bíblia toda. Porque como ele vai poder aceitar a Bíblia toda se a Bíblia fala da própria derrota dele? Ele vai operar milagres e prodígios. E vai dizer ser Cristo. Mas vai negar alguns ensinos da Escritura. Isso daí é um dos sinais do anticristo. O versículo aqui de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, o ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer a sua adoração, ele quer a nossa adoração. Em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aí você pode ver, mais uma vez, o apóstolo Paulo agora para a igreja de Corinto afirmando que ele se transforma em anjo de luz, parece ser bom. Então, onde estamos hoje no relógio de Deus? Quando esse relógio vai disparar? Esse relógio, que é o relógio de 7 anos da grande tribulação, na nossa opinião vai disparar esse relógio com o acordo de paz e a construção do templo em Jerusalém. Então vai haver toda a movimentação política, toda essa movimentação de guerra. O anticristo vai trazer essa falsa paz entre as nações. Muitos vão admirar, porque ninguém nunca conseguiu trazer paz à Palestina. Ele vai conseguir essa paz falsa. E quando ele conseguir isso, vai disparar o relógio dos 7 anos. Eu falei do relógio. E hoje, onde estamos cronologicamente? Lembra que Jesus disse que haveria terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, mas que ainda não seria o fim. Quer saber como estamos hoje? Estamos nas dores do parto. É só ler a carta da igreja de Laodiceia e você vai entender onde estamos. O que são essas dores do parto? As dores do parto, para quem conhece, ela vai aumentando gradativamente até a criança chegar a nascer. Então, essas guerras, esses terremotos, eles vão agindo dessa forma, vai aumentando. Então, o pecado vai aumentando na terra, a confusão, toda maledicência, tudo vai crescendo na terra como as dores do parto. E para entendermos como está hoje a nossa igreja, como estamos hoje como a igreja na terra, vamos ver a igreja de Laodiceia, que nos representa. A igreja de Laodiceia representa a igreja atual. Ela se localizava na Ásia Menor, Turquia, e hoje é Turquia, e um pedaço da Grécia. Cidade muito rica. Laodiceia era também chamada de Hierápolis, e Colossos, que era uma cidade vizinha muito importante também, e fazia parte. A igreja de Colossenses, não sei se vocês lembram, mas com certeza a carta de Paulo para aquela região, a igreja de Colossenses. Então essa cidade é Colossos e Laodiceia. Para lá que Paulo enviava as cartas. Laodiceia é a 7ª carta da igreja que nos representa hoje. No versículo diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve:
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. As águas termais de Hierapolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. No versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Neste versículo, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas Jesus não era enganado por ela. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia o cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto no ano de 60 d.C. e foi reedificada com os recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamento de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico, o Jesus. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja dava nua, sem vestimenta de justiça oferecida pelo Senhor. Então você pode ver que Jesus foi aplicando aquilo que eles tinham como riquezas, ao qual eles se orgulhavam. Jesus mostrou a total deficiência espiritual para a igreja de Laodiceia. No versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Então Jesus está dando conselho. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja: comprar de Cristo ouro refinado, a verdadeira riqueza espiritual, e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo. Segundo, comprar do Senhor vestiduras brancas, e Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de ato de justiça. E também comprar de Jesus o colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. E é o mesmo problema de qualquer um que esqueça da importância do sacrifício de Jesus e comece a confiar em si próprio. O versículo 19 está dizendo: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus está dizendo: eu repreendo e disciplino os que amam. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Está em Hebreus 12, 4 ao 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina, como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Essa atitude deve guiar os pais que corrigem seus filhos, Provérbios 13, 24, e os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé, Tiago 5, 19 e 20, e 2 Coríntios 2, 5, 8.
É claro que tendo muito cuidado, que hoje em dia os líderes estão em dificuldade de disciplinar os seus liderados porque eles mesmos estão precisando de serem disciplinados. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Este versículo que diz, eis que estou à porta, Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Mas a igreja da Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. E ele diz também, entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem à palavra dele. João 14, 23. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo em comunhão. É um privilégio especial comer à mesa do rei. 2 Samuel 19, 28. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. No versículo seguinte diz assim, ao que vencer lhe concederei e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Essa igreja, que se achava rica e forte, foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. O que nós vemos é o retrato da igreja atual. É a cara de Laodiceia. Temos escândalos financeiros, escândalos de falsos profetas e é o que mais tem. Puxa a fila do engano e da apostasia. Jesus está voltando. Estamos na contração que está aumentando a cada dia, pronto para o parto. Cedo ele virá. Espero que te encontre com a sua lamparina acesa, cheia, sua vida na presença de Deus. Jesus, em várias ocasiões, prometeu retornar para reunir seus fiéis. Amados em Cristo, prepare-se para a volta de Jesus. Significa viver uma vida de santidade, amor e serviço, mantendo uma fé ativa e perseverante. A palavra nos exorta a vivermos vigilantes e preparados. Cuidado com o sistema deste mundo, que direciona sua vida para o anticristo, através das mídias, artistas, economia global e as próprias religiões. Guarde o que você tem de melhor na sua vida, a presença do Espírito Santo. Segue firme com Jesus, não olhe para trás, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Fique firmes na presença do Senhor. Antes de tudo, guarda a tua coroa, sua vida, corrija o que tiver que corrigir. Peça perdão a Deus. Jesus já está à porta e o anticristo já está no mundo. É necessário, é urgente. Você precisa ter o nome escrito no livro da vida. Entregue a sua vida a Jesus. Os sinais estão claros. Uma única moeda, governo único e muito mais a acontecer. No mais, amados, fiquem firmes na promessa do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu és santo, justo e fiel. Me coloco, Senhor, agora na Tua presença, clamando pela Tua graça e a Tua misericórdia. Concede-me um coração puro, Senhor, uma vida reta diante de Ti. E nos ajuda, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo a viver em santidade, nos separando de todo mal, para que possamos seguir os passos do Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo. Fortalece-me, ó Senhor, para resistir às tentações e os enganos do inimigo. Protege-me contra os falsos profetas e os espíritos do anticristo que procura desviar o Teu povo, Senhor. Reveste-me com toda a armadura de Deus. A verdade como cinto, a justiça como coraça, meu Deus, e a fé como escudo e a salvação como capacete.
e a tua palavra como espada. Envia o teu Espírito Santo para guiar os meus passos. Ilumina a minha mente e guarda meu coração. Que nós possamos permanecer firmes na fé, cheio do teu amor e da tua paz. Estamos esperando com confiança na vinda gloriosa do Senhor, nosso Salvador. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida de cada ouvinte, de cada família representada. E que em tudo eu te glorifique, para que todos nós, juntos, unidos em um só corpo e um só espírito, possamos glorificar o teu santo nome e que a tua luz brilhe sobre nós, para que outras pessoas sejam atraídas pela tua glória, pela tua presença. Guarda-nos do maligno e fortalece a nossa fé e nos sustenta até o fim. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome daquele que venceu o mundo, o pecado e a morte, eu oro no poder do nome de Jesus. Amém. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus.